Bom dia, vamos para o nosso 5º dia, de vivendo uma vida com propósito. E hoje nós vamos falar sobre ver a vida com o ponto de vista de Deus. Você tem visto a sua vida pelo ponto de vista de Deus? Vamos ler Tiago 4,14, parte B, que diz: que é a sua vida? Você já parou para se perguntar? Normalmente nós olhamos para a nossa vida pelo nosso ponto de vista. Nós olhamos para a nossa vida pelo aquilo que está à nossa volta. Nós olhamos para a nossa vida pelo aquilo que a gente está vendo, pelo aquilo que está ao nosso alcance. Mas quando a gente olha a nossa vida pelo ponto de vista de Deus, tudo muda, tudo flui. Porque a gente tem uma visão limitada. Quando olhamos com a nossa visão limitada, nós não conseguimos ir muito além da nossa imaginação. Mas hoje eu vou te convidar a olhar a sua vida com os olhos de Deus, pelo ponto de vista de Deus, de como Deus te vê, de como Deus te olha. Então, eu vou te convidar a você nesse momento se imaginar como você vê sua vida e pense que imagem você está vendo da sua vida. Quais são as imagens que você consegue imaginar da sua vida? Porque como você vê, assim é a sua vida. Então, assim, tem algumas maneiras de como a gente vê a nossa vida. Se a gente vê a nossa vida como uma festa, a nossa prioridade vai ser sempre a diversão. A gente vai estar sempre em busca de diversão. Se a gente vê a nossa vida como um carro de corrida, a nossa vida vai estar sempre na velocidade. A gente vai estar sempre, a maior parte do tempo, vamos estar apressado, porque a gente vê a nossa vida como um carro de velocidade. Se você vê a sua vida como uma maratona, a sua vida vai ser sempre como uma pessoa resistente. Tudo para você vai ter resistência, porque você está olhando a sua vida como uma maratona. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, você vai ter em mente sempre para vencer. Você vai estar sempre querendo vencer. Essa será as nossas prioridades, conforme a gente vê a nossa vida. Se você vê a vida como uma festa, como um carro de corrida, como uma maratona, como tá sempre em batalha ou um jogo, essa é a nossa visão, Mas qual será a sua visão dentro dessas opções que eu te dei? Pode ser que a gente esteja tendo uma visão totalmente errada daquilo que Deus planejou para nós. Pode ser que a gente esteja olhando para um caminho totalmente diferente daquilo que Deus tem para a gente. É necessário que a gente desafie a sabedoria popular e olhe para o que Deus tem para a gente. É necessário que a gente desafie tudo isso que a gente acha que é o certo, que é o errado, para que a gente consiga viver o propósito de Deus. Em Romanos 12:2 vai nos dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai a vossa mente, para que viva a boa, perfeita vontade de Deus. Então, essa passagem ela é condicional. Para você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário que você transforme a mente. É necessária a transformação de mente.
Se você não transformar sua mente, se a gente continuar vendo as coisas como o mundo nos mostra, a gente não vai alcançar a vida que Deus preparou para nós. É necessário que a gente tenha essa transformação, é necessário que essa mudança aconteça. Nós não podemos continuar com a mesma visão, senão nós não vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A nossa vida aqui na Terra, a nossa vida aqui no mundo, ela é um teste. E testes são feitos para você ser aprovado ou reprovado. E nos testes que você tem passado na vida, você tem sido reprovado ou você tem sido aprovado por Deus? Porque conforme você vê a vida, ela assim será. Conforme a gente consegue imaginar a nossa vida, ela assim vai ser. Então é necessário que a gente mude a nossa visão para a visão de Deus. E como que a gente muda? Buscando a palavra de Deus, meditando nela dia e noite. Porque se a gente não trocar a nossa visão, se a gente não trocar as coisas que a gente vê, as coisas que a gente pensa, pelas coisas que Deus pensa ao nosso respeito, a gente não vai conseguir viver aquilo que Ele já preparou para nós. Na Bíblia, as palavras como provações, tentações, refinar e testar ocorre várias vezes. Várias vezes. Várias pessoas na Bíblia, elas foram testadas, ou todas elas foram testadas, foram elas aprovadas e outras reprovadas. Abraão, Deus provou Abraão. Deus provou Abraão na sua obediência, na sua fé. Ele foi provado quando Deus pediu seu filho Isaque. E quando Deus provou Abraão, ele foi aprovado, porque ele foi obediente. Ele foi obediente e Deus proveu para ele. Proveu o que ele precisava, proveu o que era necessário para ele. Então a gente precisa mudar, a gente precisa transformar a nossa mente. Jacó, ele também foi aprovado. Jacó, ele foi provado por Deus. Porque Jacó, ele precisou trabalhar mais 7 anos da sua vida para conquistar a sua amada, para poder ter a sua amada. Ele precisou trabalhar mais 7 anos. Mas se ele não fosse obediente, se ele simplesmente falar, eu já trabalhei o combinado, eu não vou trabalhar mais tanto tempo para poder ter a minha amada. Ele não ia ter a amada dele. É necessário que a gente mude. É necessário que a gente vá além do que a gente pensa, das nossas limitações. Quando você pensa que você já chegou ao fim, pode ter certeza que lá dentro você ainda tem força, você ainda tem mais uns 10% para ir adiante. Não pare quando você pensar que suas forças acabaram, quando você acha que você não consegue ir adiante. Não pare, siga. Adão e Eva, eles foram reprovados quando Deus colocou ele no jardim. Eles foram reprovados porque eles não foram obedientes. Eles não foram obedientes. Quando Deus deu um jardim para ele administrar, e eles não foram bons administradores, eles foram reprovados. Na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que já foram aprovadas por Deus. Podemos falar de José, podemos falar de Ruth, de Daniel, de Esther. Eles todos foram aprovados. Quando nós somos testados, nós podemos desenvolver o nosso caráter ou manifestar o nosso caráter.
Você escolhe manifestar ou desenvolver o seu caráter quando você está sendo testado. Deus está sempre nos observando nas menores coisas que a gente faz, nos menores detalhes da nossa vida. Ele está sempre nos observando. Em 1 Coríntios 10, 13, a Bíblia vai nos dizer que Deus cumpre suas promessas e não deixará que vocês sofram tentações que não possa suportar. Então, eu não sei o que você está passando, mas tenha em mente que se Deus colocou você nesse teste, nessa provação, Ele sabe que você pode suportar, porque a palavra dele diz que a sua promessa é não deixar você sofrer tentações maiores do que você possa suportar. Então, seja lá o que você está passando, tenha certeza que você pode sair dessa, você pode suportar o que você está vivendo. Porque Deus vai te dar forças para sair dessa situação. Ele estará com você até o fim dessa situação. Tenha certeza disso, não tenha dúvida. Toda vez que nós somos testados aqui na Terra, toda vez que nós somos testados aqui, pense que Deus toma conhecimento de tudo que você está passando e Ele sabe de tudo que você está passando. E Ele faz planos para compensar você na eternidade. Tudo aquilo que você vive aqui te fortalece e você se aproxima daquilo que Deus tem para você na eternidade. Em Tiago 1,12 vai nos dizer: feliz é o homem que suporta as provações com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, feliz é você. Feliz somos nós que conseguimos suportar as provações, que conseguimos passar por ela. Porque para mim, para você, Deus tem a coroa da vida, que o Senhor já nos prometeu. Então não desista, persista naquilo que você está passando, persista. Aos olhos de Deus você é uma pessoa feliz. Aos olhos de Deus você é uma pessoa que merece uma coroa. Aos olhos de Deus você é uma pessoa que não desiste com facilidade. Que você sabe que Ele está com você. Você é feliz porque você sabe que Deus está com você em todo o tempo. E Ele não te deixará nessa prova. A vida na Terra foi nos dado como um cargo de confiança. Nós podemos aprender que a vida na Terra foi nos dado como um cargo de confiança, que é onde seremos provados ou aprovados. Essa é uma segunda forma de como devemos olhar para a vida à luz da Bíblia, Então, assim, a vida na Terra é um cargo de confiança, um ato de fé. Somos administradores de tudo que Deus nos dá. Somos administradores de tudo aquilo que Deus nos dá. Esse conceito começa quando entendemos que Deus é o dono de tudo e de todos. Ele é o dono de tudo e de todos. Em Salmos 24:1 vai nos dizer: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nele vivem são
deles, são dele. Tudo que há na terra, eu, você, tudo é de Deus. Tudo vem de Deus. Deus nos deixou mordomos aqui na terra. Ele deixou a gente para a gente poder desfrutar de tudo isso que Ele já preparou para nós. Como você tem desfrutado do que Ele preparou para você? Que quando você é mordomo, você desfruta daquilo que Deus preparou para você da melhor maneira, cuidando, né? Porque o mordomo cuida, ele usa e cuida, para que o próximo possa usufruir também daquilo. Como você tem administrado o que Deus colocou em suas mãos? Ele nos colocou como os administradores. Vamos ler Gênesis 1:28. Em Gênesis 1:28. Que vai nos dizer: então Deus os abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então ele nos colocou aqui e disse: dominai sobre todas as coisas. Ele te chamou para um governo, para você ser governante, para você ser administrador de tudo aquilo que ele preparou. Como você tem administrado essas coisas que Deus tem colocado em suas mãos? Em 1 Coríntios 4:7b, você tem alguma coisa que não foi dada por Deus, porque vocês se vangloriam como se tivesse realizado alguma coisa por si próprio. Porque se tudo é dele, se tudo vem dele, a gente não pode achar que a gente somos o bambambam aqui na Terra, achamos que fazemos algo, né? Porque às vezes a gente se acha o melhor, a gente se acha, né, o poderoso, porque a gente está fazendo alguma coisa, mas tudo vem de Deus, porque Ele que preparou tudo. Você não tem nada que não tenha vindo de Deus. Tudo veio dele, tudo é para Ele. Você está como administrador, você está como mordomo aqui. Você está cuidando daquilo que Deus deixou em suas mãos. E como você tem cuidado das coisas que Ele deixou em suas mãos? Em 1 Coríntios 4:2 também nos diz: aos que recebem algo de valor, em confiança, deve demonstrar que são dignos de ter essa confiança. Você tem se mostrado para Deus? Quando Ele te coloca algo de valor nas mãos, você tem se mostrado para Ele que você é de confiança? Você tem se mostrado para Ele que você tem feito multiplicar, como Ele disse desde o início, para a gente multiplicar sobre aquilo que Ele já colocou? Como que você tem feito? O que você tem feito? Você tem dito para Ele: eu sou de confiança, Senhor. Obrigado por confiar essas coisas em minhas mãos. Se você não tem multiplicado o que Deus colocou em suas mãos, seja lá ela, por menor que seja aquilo que Deus colocou em suas mãos que você está cuidando, multiplique a partir de hoje. O nosso Deus, o nosso Criador, Ele é um Deus de multiplicação. Ele não é um Deus de soma, Ele não é um Deus de divisão, Ele é um Deus de multiplicação. A matemática de Deus é multiplicação. Então multiplique. Ele te convidou, Ele te deixou como um multiplicador. Ele te deu essa ordem. Ele falou: multiplique.
Multiplique tudo aquilo que Ele colocou em suas mãos hoje. Em Mateus 25, a partir do 14. Mateus 25. A partir do 14, que a gente vai falar do 25 a partir do 14. Cadê 14? A gente fala das parábolas dos talentos, né? Que diz que o servo, né? Cadê 14? Também como um homem que ausentava de um país, né? Ele deixou o seu servo para cuidar das coisas. Então ele deu a cada um, conforme ele sabia que cada um tem. Então Deus ele vai nos dar conforme ele sabe da capacidade de cada um. Então a um ele vai dar um, a um ele vai dar 2, a um ele dá 5. Então, às vezes, aquele que Deus dá mais, ele sai logo para multiplicar. Ele saiu logo para multiplicar. Ele foi lá, Deus deu 5 para ele saiu para multiplicar e já multiplicou para 10. Aquele que ele deu 2, ele saiu e já multiplicou para 4. E aquele que ele deu 1, ele também é para multiplicar, não era para guardar. Então, o que você tem feito com o talento que Deus tem colocado em suas mãos? Ele colocou em suas mãos para você multiplicar, não foi para você guardar. Não enterre o talento que o Senhor colocou em suas mãos. Não enterre aquilo que Deus já colocou em suas mãos, porque Ele vai nos cobrar. Ele vai nos cobrar. No Mateus 25, 21, nos diz: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Nessa passagem a gente pode aprender 3 coisas. 3 coisas a gente pode aprender. Se você trata como uma simples tarefa diária, você multiplica. Não trate só como uma simples tarefa diária, multiplique. Trate tudo que Deus colocou em sua mão como um cargo de confiança. Uma confiança que Deus promete, porque nessa passagem Deus promete 3 recompensas nessa de talento. Ó, a primeira você receberá reconhecimento. Você recebe reconhecimento quando Ele diz: muito bem, bom trabalho. Quando Ele diz muito bem, servo bom. A segunda, você receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. Quando Ele te convida: eu porei um cargo de muitas coisas. Ele colocará muitas coisas sobre você. Porque quando Ele diz: fosse fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, então você receberá uma promoção. A terceira, você será honrado. Você será honrado em comemoração. Então, naquele grande dia, Ele vai dizer: venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, tudo que o Senhor colocou em suas mãos, multiplique. Receba e fale: Senhor, obrigado pela confiança depositada em mim. Obrigada porque o Senhor confiou em mim. Obrigada porque o Senhor confiou isso aqui em minhas mãos. Eu vou honrar para que o Senhor possa se orgulhar, que o Senhor possa se alegrar comigo. E às vezes, nós também somos reprovados nas nossas finanças. Nós somos reprovados nas nossas finanças porque nós não somos bons administradores com as nossas finanças.
Em Lucas 16:11 nos diz: se não foste fiel na riqueza deste mundo que vos confia, quem vos confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Se a gente não tem conseguido administrar, sermos fiéis nas coisas desse mundo, se nós não conseguimos ser fiéis com as coisas daqui, como que Ele vai nos confiar as verdadeiras riquezas celestiais? Como? Quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que nós sejamos. Então nós precisamos ser responsáveis pelas coisas de Deus. Nós precisamos cuidar com amor, cuidar com todo o zelo, porque são as coisas de Deus. Quando nós falamos que o melhor é para Deus, o melhor é para Ele mesmo. O melhor é para Ele. O melhor é para Ele, porque se você der o melhor para Ele, as recompensas que Ele tem vai vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em Lucas 12:48, a quem muito é dado será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Então, se Ele te deu, enquanto mais Ele colocar em suas mãos, mais você vai ser cobrado. Mas não pense que isso que é ruim, isso é bom, é sinal que Ele confia em você, é sinal que Ele sabe que você é capaz de fazer. A vida é um teste de confiança, e quanto mais Deus nos dá, mais responsável Ele espera que você seja. Então, quanto mais Deus te dá, não ache que você está abraçando tudo, que você quer tudo, porque é Deus que está colocando em suas mãos, porque Ele sabe que você é capaz de fazer. Não é porque você está se mostrando ser melhor que outros, é porque Deus sabe que você é capaz de fazer. Então eu vou finalizar esse vídeo, e te convido a você pensar no dia de hoje sobre o seu propósito de vida. O tema da passagem de hoje é: a vida é um teste e um cargo de confiança. O versículo para a gente memorizar hoje é: quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. Isso está em Lucas 16:10, na parte A. E a pergunta para você se fazer hoje é: o que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? O que tem me acontecido recentemente que agora eu percebo que tem sido um teste de Deus? Quais as tarefas mais importantes que Deus me confiou? Então se faça essa pergunta. O que você tem vivido que você agora vê que é um teste de Deus? E quais as tarefas mais importantes que Deus confiou a você? Então, eu te desejo um excelente domingo, tá? Que o Senhor continue abençoando sua vida e que você seja uma pessoa, eu também quero ser, que Deus pode confiar grandes coisas em minhas mãos e não pare em mim, que ela venha multiplicar na vida de outros, na vida de muitos. Então, que faça multiplicar tudo aquilo que Deus confiou a você. Tá? Que Deus te abençoe, que Deus continue abençoando a sua vida, que aonde você colocar a planta dos seus pés, a presença do Espírito Santo seja notada e você seja um agente abençoador de vidas. Um grande beijo e que Deus te abençoe.